Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite, no seu horário que vocês irão assistir. Meu nome é Gustavo Chicrala. Estamos mais na quinta aula, né, da nossa EBD, Base Forte, e falaremos hoje sobre um tema muito bonito, lindo, que ele tem uma interpretação muito forte. Não conseguiremos entrar muito em detalhes aqui, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é oração. E não tem como a gente falar sobre oração sem começar com uma oração, tá? Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por esse momento ímpar, Pai, de ouvirmos, sabermos a Tua palavra. Coloca o entendimento necessário no nosso coração, Senhor, aqui em mim, Teu servo, que vou falar. Coloque Tuas palavras no meu coração, na minha boca, Pai. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Enfim, esse tema ele é muito bonito, ele é um legado que nos foi passado, né? E vamos falar assim, de uma maneira superficial, um pouco sobre o que é a oração. A oração, ela é o nosso principal meio de comunicação individual e coletiva com Deus. A gente sabe que Jesus nos exorta a irmos para o íntimo, conversarmos no secreto com nosso Pai, mas a oração também, ela é um caminho, talvez o caminho para nós coletivamente nos relacionarmos com Deus e conosco, porque a oração, ela favorece a sintonia da congregação. Então, ela é o principal caminho nosso, individual e coletivo, na nossa comunicação com Deus. Pela oração, nós conhecemos a Deus mais. Óbvio, nós sempre vamos conhecer a Deus pelo o que Ele nos permite conhecê-lo, né? Não é da nossa vontade conhecê-lo mais ou menos, Ele se permite conhecer. Mas, pela oração, nós vamos conhecê-lo mais e mais realmente. Isso é importantíssimo e a gente vai ver aqui um pouco. Por ela, pela oração, nós confessamos, louvamos e pedimos. Tá? Então, olha essa ordem. O pedir, ele é lícito, ele nos é estimulado, mas nós confessamos, louvamos e pedimos. Mateus 6,8, seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, o nosso desejo, seja ele qual for, o que vier de nós, o nosso Pai já sabe antes disso se instalar no nosso coração, na nossa cabeça. Então, essa externalização dessa vontade, ela já está com o nosso Pai, Ele já sabe que ela virá. Ele quer que nos tornemos dependentes. O que acontece? A oração, ela tem um fator, dentre vários fatores espetaculares, que é mostrar para nós a nossa dependência com relação a Deus. Se nós temos alguma noção, não é noção, mas alguma ideia de autonomia, ela se esvai através do real intuito da oração como dependência. Como nós demonstrar a nossa dependência em relação a Deus. Ele nos ouve, Lucas fala isso, tá? em 11, 9, 12. Ele ouve a nossa oração, né? Ele não vai dar o que nós não pedirmos. Tá? Não é um pai, não é um filho que pede peixe, o pai dá pedra. Mas nós vamos falar sobre isso aqui também. Deus se regozija que aumentemos e fortaleçamos nossos laços com Ele. Tá? Esse é um outro papel forte da oração. Laços com Ele, sintonia com Ele, entendermos melhor a Ele, ouvirmos melhor a Ele e, consequentemente, de novo, ao nosso próximo. Porque vocês vão perceber que muito do que é a oração, o que Deus quer para a oração em relação a nós, com Ele, nós conseguimos aplicar em relação a nós com o próximo. Várias coisas. É muito bonito. Quando eu estudei para fazer isso aqui, isso me saltou aos olhos, né? Como que esse mecanismo que Deus nos fornece, nos ensina a orar, como que Ele também nos ensina na convivência com o nosso próximo. Então, na oração, o reino de Deus avança, enquanto sua vontade é feita, assim na terra quanto no céu. Na oração, nós nos tomamos de um sentimento, tá? Nós deixamos que algumas coisas entrem em nós que servem para o avanço do reino dele na terra. Seja na igreja ou principalmente fora da igreja. Então, o reino de Deus, uma das maneiras do reino que Deus usa para o reino dele avançar, e é uma maneira fortíssima, nunca uma maneira secundária, é a oração. Então, ela é parte
Não percam isso de vista. A oração é parte do avanço do reino de Deus nesse mundo. Isso é muito importante a gente ter isso em mente. Que ela não é só uma coisa particular, ela também é, mas ela faz parte de algo muito maior. Quando pedimos em oração, Deus geralmente as atende, como está em Lucas. O que nos falha, o que nos falta é pedir da maneira correta. Nós não recebemos, por isso nós não recebemos o que gostaríamos de ter. Eu vou ler para vocês aqui, Tiago 4, 1, 3. Se você quiser abrir rapidinho aí. Tiago 4, 1, 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. O que Tiago está falando aqui? Tá? Eu ia citar até só o versículo 3, de nós pedirmos errado, mas não tem como citar o que vem antes, porque o que vem antes mostra a natureza do nosso coração. O que está no nosso coração? De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Do nosso coração. Qual é a nossa licitude de pedirmos coisas certas, tendo um coração que gera guerras e gera contendas? É muito complicado. Não vem que as paixões que guerreiam dentro de vocês, a cobiça. Então, quando nós não pedimos certo, isso vai muito além de ser um certo no sentido de acertar um alvo. Tem muito mais coisa atrás disso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados. Ou seja, já dá para a gente começar a entender que a oração ela está pautada em outras coisas. Não num simples pedir, que nos é lícito, novamente falando. Só que muitas vezes não é tão simples. Não é que seja complicado, mas existe um fluxo a ser seguido. Nossa situação de pecado nos desqualifica totalmente de solicitar algo a um Deus santo. Tá? Como que nós vamos conseguir solicitar algo baseado aonde? Aqui e aqui, a um Deus que é santo, uma vez que nós estamos tomados de guerras e de contendas dentro de nós. É muito complicado e nós nos esquecemos disso constantemente. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em nome de Jesus. Em meu nome, perdão, João 16, 23. Mas não nos apeguemos ao em nome de Jesus. Muitas vezes não é tão simples. Quando a gente ora pela vontade de Deus, isso mostra o quê? Humildade. Como eu já disse, a dependência. Nós precisamos orar pela vontade de Deus. É fácil saber a vontade dele em alguns momentos na Escritura. Por exemplo, os mandamentos, certo? Eles estão bem... Ali está bem claro o que ele quer. E em outros momentos, algumas orações de Paulo em suas epístolas, é claro ver o panorama da oração, mas existem momentos onde não é tão claro saber a vontade de Deus para nós. Na verdade, em muitos momentos, quando não sabemos, devemos ter humildade e rogar pela vontade dele. Como Paulo fala em Romanos 8, 26, aquela passagem a respeito dos gemidos inexprimíveis, de nós não sabermos orar. Quando Paulo fala que nós não sabemos orar, você vai falar assim, pô, Gustavo, mas é oração dominical, ele não ensinou o Pai Nosso. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando daquele momento daquela oração, aquela oração fronteiriça, aquela oração assim de desespero, aquela oração quando seu coração está esmagado. Nesse momento é o momento que nós geralmente não sabemos orar. É um momento aí, o Espírito... Essa passagem é uma passagem até complicada, ela tem algumas controvérsias em relação a ela, mas eu creio muito que esse gemido inexprimível do Espírito Santo é algo que vai traduzir para Deus o que é inexprimível para nós. Nós não conseguimos traduzir em palavras. Por isso, muitas vezes, nós pedimos algo pautado na nossa vontade, não na vontade dele, não na soberania dele. Jesus nos exorta a orarmos de tal forma que creiamos já ter recebido o que ele decidiu nos dar. Isso é uma diferença enorme. Ele pede que nós oremos de tal forma que creiamos já ter recebido aquilo que pedimos, Marcos 11, 24. Só que não é a casa de praia, não é o carro novo, não é isso. Isso é lícito. Não há ilicitude nisso. Só que não é disso que Marcos está falando.
ou pedir o que Deus nos decidiu nos dar. Não é algo que vai além da minha vontade humana, da minha vontade que não é humilde, da minha vontade que está totalmente tomada por guerras e contendas. Essa vontade não é dessa vontade que está sendo dito aqui, é uma outra coisa. Jesus pede que, se possível, o cálice fosse afastado dele, mas sabia que a vontade do Pai é que prevaleceria, Lucas 22, 42. Paulo orou, mas não teve seus desejos aprovados. Romanos 15, 30, 33, que já é o finalzinho da carta, né, antes dos agradecimentos de Romanos 16, Paulo ele traça o que ele gostaria de fazer. Ele iria voltar. Paulo, né, já teve, a gente já estudou, estamos estudando sobre Romanos. Vocês sabem, Paulo, ele não estava em Roma, ele sai de um lugar, vai para outro, enfim, ele queria voltar, ele tinha uma sequência de eventos que ele gostaria de fazer. E ele pede até para os romanos, para as pessoas, né, que estavam lendo a carta, que orassem por ele, para aquela vontade dele. Isso não aconteceu. Não aconteceu. E Paulo tinha consciência disso. Paulo pede para eles orarem por ele, porque ele sabia disso, e não aconteceu. Nada do que Paulo quis fazer nesse momento final da Epístola aos Romanos aconteceu. Tá? Foi uma oração não respondida? Não houve o que Paulo pediu. O próprio Paulo, 2 Coríntios 18, 12, 8, 9, passagem sobre o espinho na carne, né? Ele pede e não é atendido. Olha só, ele não é atendido nisso que ele pediu. Deus atendeu de uma maneira muito mais forte. Como na primeira. Deus fala o quê? Minha glória te basta. Isso é algo literalmente de arrepiar. A oração é isso. Deus basta. Paulo, ele vai preso. Se Paulo não vai preso, esse ser é complicado, mas só para a gente ilustrar. A prisão de Paulo gerou 3 epístolas espetaculares. Espetaculares. Talvez se ele não tivesse sido preso, elas não tivessem sido escritas. Aí você vai falar, poxa, que bom que ele foi preso, não chega a tanto. Mas a vontade dele não se realizou. Em contrapartida, a vontade dele, Paulo, ele sabia que ela poderia não se realizar, por isso ele pede orações para ele, mas em contrapartida Deus nos brinda com as epístolas da prisão, que foram escritas em decorrência da prisão dele. 2 Coríntios, ele queria, se fosse da vontade de Deus, Paulo tinha total entendimento disso, a retirada do espinho. E Deus fala, eu não vou retirar, te basta a minha glória. Falamos disso, a tribulação, o regozijo na tribulação, a oração na tribulação, a alegria. Ninguém quer passar por tribulação, ninguém vai soltar fogos, nisso que eu estou falando, mas saber que o que nos traz a tribulação pautada em Deus. Falamos disso. Então, a oração é isso aqui. Mas isso vai nos levar a uma pergunta muito... que ela é uma pergunta forte, né? Uma pergunta que ela pode ir de encontro ao que muitas pessoas creem, que é: a oração muda a vontade de Deus? O que acontece? Não temos, tá, base bíblica para afirmar isso. Como não, Gustavo? E as promessas em João 14, 13, 15, 16 e 16, 23? Depois vocês podem abrir. A respeito de orar em nome de Jesus e conseguir o que se pede, né? E quando Moisés intercede pelo povo, em Êxodo 32, 14, e Deus se arrepende do que ele fez. Tá? O que acontece? Primeiro, essa parte em relação a João, a gente começou a ver aqui. E eu vou falar rapidinho sobre qualificação das promessas. Pedir em nome de Jesus não é nada aberto, em nome de Jesus e você vai ter. Não é isso que João quis dizer. Tá? E essa... entre outros exemplos que são usados para demonstrar que Deus poderia mudar a vontade dele, pautado na vontade humana, um dos textos é o de Êxodo 32, 14, que ali, o que acontece? Primeiro que o verbo, né, não vou entrar nesse detalhe aqui, o verbo original no hebraico, tá, de 6 traduções possíveis, a que é menos usada é arrepender. Esse verbo ele pode ser traduzido como se compadecer, ter dó, ter pena, que convenhamos é muito diferente de se arrepender. Ali provavelmente aconteceu algo que é chamado antropopatismo, que é quando se atribui a Deus
O homem, ele tem a finitude da mente dele. A maneira dele relatar Deus, dele falar das coisas de Deus, é muito finita, é muito limitada. E nós atribuímos a Deus, como tem um antropomorfismo, Deus não tem mão, Deus não tem olho, mas coloca-se nas mãos de Deus, nos olhos de Deus, nas asas de Deus. E também se coloca reações de Deus semelhantes à nossa, é a maneira do homem fazer isso. Só que Deus não se arrepende. Arrependimento é uma ação de quem fez algo, enxergou que errou e retrocede. Isso não é passível de acontecer com Deus. Então essa passagem de Êxodo sempre esteve no planejamento de Deus, aquele exato momento que Moisés iria a ele, naquela oração com o coração apertado, como Ezequias em Jeremias, quando Deus fornece, Deus dá 15 anos a mais para Ezequias, aquilo estava planejado, Deus assusta Ezequias com o aviso de que ele ia morrer, de que ele colocasse ordem na casa dele. Isso gera em Ezequias uma oração que talvez tenha sido a oração da vida de Ezequias. E Deus concede a ele. Isso já estava preordenado. Então, a gente não tem base bíblica e graças a ele. Imagina de onde vêm as guerras e contendas entre vocês. Não vêm das paixões que guerriam dentro de vocês? No final, quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Imagina Deus cedendo a uma mente ou a um coração assim. Que Deus seria esse que cederia, que mudaria o que ele decretou, que mudaria o plano dele, lá antes de nós estarmos no ventre das nossas mães? Que Deus seria esse que mudaria isso, baseado num coração e numa mente como essa que Tiago fala? Não seria o nosso Deus. Nunca. Não seria um Deus confiável, um Deus que fizesse isso. E aqui, só para a gente já entrar na parte final, um ator que eu gosto muito, o William Craig Lane, ele fala algo que Jesus faz com frequência, tá? Que é qualificar a promessa. Então, quando ele fala que tudo que nós pedirmos em nome dele, em nome de Jesus, nós vamos ter, o que é só pedir em nome dele que nós vamos ter, não é bem assim. Tá? O que eu chamo de qualificar a promessa? Eu vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Marcos 10, 11. Ó. Ele vai falar sobre vou ler aqui para vocês. Marcos 10, 11. Ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério contra ela. Muito abrangente, totalmente abrangente. Aí tem Mateus 19, 9. Mateus 19, 9. Eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. O que acontece? Uma coisa diz a outra? Nunca. Jesus qualificou o que ele disse. Isso é muito comum. As 6 antíteses que estão nas bem-aventuranças, a respeito de adultério, a respeito da vingança, a respeito de juramento. Jesus, em momento nenhum, ele disse o que foi dito. Sobre a ira, o que ele faz? Ele qualifica. Ele aperta, tudo bem que aquilo ali tinha um endereço certo, né? Tinha um público-alvo, mas ele qualifica o que ele disse. E a oração, ela é assim. O nosso pedido, a promessa de Deus para nós, peça o meu nome, peça o nome do meu filho, você receberá o que você pedir. Ela tem que ser qualificada. Pecado em nossa vida. Como é que está a confissão do nosso pecado? Como que nós estamos confessando os nossos pecados individualmente? Tá? Não é uma confissão generalizada. Confesse seu pecado. Isso serviu muito para mim, muito, muito, muito. Então, isso olha só, são qualificadores dessa promessa que João faz em 14, 15 e 16. Por isso que eu falei lá atrás, o em nome de Jesus, ele não é tão simples, porque ele demanda nós qualificarmos a promessa. Vocês vão pedir e eu vou dar, mas eu vou dar o que for da minha vontade. E segundo, o pecado que está na vida de vocês. Como que está a nossa
o pedido por tirar o pecado na nossa vida, na nossa oração? Motivos errados. Sabemos muito bem o que são motivos errados. Porque o motivo errado, ele nasce no nosso coração. O motivo errado, ele nasce na nossa vontade caída. Ele nasce no nosso mérito. Uma palavra espetacular, que para mim é uma palavra ela é perigosa, não é uma palavra ruim em si, mas o mérito é uma coisa muito complicada. Porque você pedir baseado no mérito, você pede por motivo errado. Você não consegue entender quais são os motivos que você tem que ter na sua oração. Falta de fé. Você tem a crença que Deus vai operar na sua vida o que Ele tem para operar na sua vida de melhor? Que fé que você tem? Que tipo de fé que você tem? Você tem fé que você vai conseguir o que você pediu ou você tem fé que você vai ter na sua vida o que Deus tem para te dar? Isso é muito diferente. E sabemos que a fé é um dom de Deus. Não vamos falar sobre isso agora. Que também a fé não é um assunto tão simples, né? Não é um assunto tão superficial, a palavra fé. Né? Os usos da palavra fé. Nós temos usos diferentes da palavra fé, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Mas, enfim, falta de sinceridade. Você é sincero no que você pede? Quando algum irmão, algum colega, algum parente pede para você orar por ele, qual é a sinceridade que você está orando por essa pessoa? Qual é a sinceridade que você está orando pelo que essa pessoa gostaria que você orasse por ela? Quantas vezes alguém pediu para você orar? Eu falo óbvio, não preciso nem dizer. Estou altamente incluído nisso. Quantas vezes alguém pediu para você orar por essa pessoa e você voltou lá e perguntou: fulano, aquele problema que você estava, aquele engodo no trabalho, aquilo que você gostaria que acontecesse com você, aquela pessoa que estava enferma, e aí, o que aconteceu? Quantas vezes nós fazemos isso? A persistência. Você apenas entrega, não que isso esteja escrito lá na Bíblia, tá? Mas você acredita que você tem um problema, algum familiar tem um problema, você entrega na mão de Deus e Deus já sabe e conduz aquilo, você não precisa mais pedir. 1 Tessalonicenses 5 fala, orar incessantemente. Esse orar incessantemente que Paulo escreve para a igreja de Tessalônica não é que você precise ter a oração formal de joelhos o dia inteiro, é permanecer em contato com Ele, dirigindo, se exercitando, sentado no ônibus, sentado no metrô, esteja sempre com Ele na sua cabeça, dialogando com Ele, perguntando, agradecendo por tudo que você faz. Vendo uma situação na rua, que passe uma ambulância, você peça, que se for da vontade dele, que nada sério aconteça com aquele evento que esteja ali. Em contato com Ele, agradecer pelo seu trabalho. Nós somos assim, nós temos essa sintonia, nós temos essa persistência. Porque, na verdade, eu falei sobre esses motivos que qualificam a promessa, eu falei de pecado em nossas vidas, motivos errados, falta de fé, falta de sinceridade, falta de persistência. Sabe o que eu achei mais bonito disso? Não é relacionado à oração. Esses fatores que qualificam a promessa, que Deus pergunta, você quer orar por mim? Você quer orar para mim? Ok. Como é que está a sua oração? Como é que está o seu coração? Esse coração que você vai pedir para mim alguma coisa, como é que ele está em relação a isso? Então isso não é só para oração. Isso aqui a gente vai levar, sabe para onde? Para dentro de casa. Como é que está o nosso pecado conosco, no nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com nossos filhos? Os motivos errados. Nós temos os motivos certos para nos relacionarmos em casa, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho. Sinceridade. Nós somos sinceros segundo a Escritura. Não estou falando de sinceridade do mundo, não que ela também não nos ofereça um bom panorama, uma boa conduta. E a persistência. Ou seja, esses fatores que eles são colocados como obstáculos na nossa oração, eles são obstáculos na nossa vida cristã. Eles são obstáculos no nosso relacionamento com o próximo. Porque eu tenho uma coisa muito clara. Se nós podemos resumir a Escritura inteira em uma palavra,
Uma dessas poucas palavras é relacionamento. Primeiro nosso com nosso Pai, depois nosso entre nós e nosso com a criação. Relacionamento. Isso aqui é relacionamento. E tem uma frase muito boa do William Craig Lane que eu me disse muito. O nosso grau de confiança de que ele responderá às nossas orações é proporcional ao grau de confiança de que elas estão em conformidade com a sua vontade. Isso é muito importante. A gente vai saber que Deus vai realizar o que nós pedimos quando nós entendermos qual é a vontade dele na nossa vida. Gustavo, como é que eu vou entender qual é a vontade dele na nossa vida? Aí vamos voltar lá na pergunta. Oração. E orando como? Com humildade. Entendendo que nós temos que pedir para que a vontade dele seja feita, não a nossa. Isso é humildade. Isso é saber que nós dependemos dele. Portanto, é muito equivocada a noção de que quando nós entendemos, já Gustavo, a oração, Deus não muda a vontade dele por conta da oração, para que orar? Isso está muito equivocado, porque nós estamos alicerçando a oração muito distante da onde é para ela ser alicerçada. Muito, muito distante. Ela é para ser alicerçada na nossa vontade de conhecermos Deus mais, conhecermos Ele realmente, nos humilharmos, demonstrarmos dependência dEle. E o pecado, vermos como está o pecado na nossa vida, quais os motivos pelos quais nós estamos orando, a fé, o tipo de fé que nós estamos empregando na nossa oração, se somos sinceros e se somos persistentes. Então, assim, eu espero ter falado um pouco, é um assunto muito extenso, mas espero ter passado para vocês um pouco de aonde nós devemos alicerçar nosso coração, qual a segurança que nós devemos ter num Deus imutável, imutável. E Ele não vai ceder aos nossos caprichos, e isso aí, demos glória a isso. Isso é muito bom. Eu confio num Deus que não muda a vontade dele baseada na vontade de seres que ele ama, criou com amor, mas são seres caídos, seres que não sabem pedir, seres que têm contenda no coração, seres que geram guerras, seres que fazem coisas pelo bel prazer. Me dá segurança saber que Deus, ele é reto, ele é imutável, eternamente. Então eu espero ter passado para vocês um pouco sobre oração, aonde principalmente vocês alicerçarem o coração no momento da oração, observar se há obstáculos no coração de vocês acerca da oração. Isso é muito importante. E agradeço primeiramente a Deus por esse momento, que é um momento que, infelizmente, não são todos que conseguem ter, momento de ouvir, de meditar sobre a palavra dele. Por hoje é isso. Como eu falei, é um assunto extenso, mas eu procurei compilar da maneira que ficasse adequada para todos, e eu espero vocês na próxima aula da Base Forte da Igreja Plena Oceânica. Obrigado.